Bom, esse é o nosso último vídeo. Eu sou o Beto Fernandes da FR Matrículas e agora vamos trabalhar em cima do recebendo a primeira parcela. Eu tenho certeza que muito dono e dona de escola, muito vendedor, e quer saber, caramba, como é que os caras fazem para receber a primeira parcela. Gente, olha só, esse não tem muito segredo, tá? Eu acho que a gente aqui não vai apresentar nada que seja essencialmente novo. O que é essencialmente novo é você buscar quem vai pagar a primeira parcela lá na sondagem. É isso que é novo. Essa aqui é a diferença. Aqui, vocês vão ver aqui nesse vídeo, que a gente vai estar concretizando, aproveitando algumas informações e concretizar o recebimento. Agora, eu não vou buscar uma informação nova aqui. Aqui não é hora de buscar informação nova. Tem que buscar uma informação nova lá na sondagem. É lá que eu tenho que buscar, entendeu? Então, vamos ver como isso vai ser feito, como é que a gente consegue receber aqui, contornar a objeção e receber a primeira parcela. Bem, agora é o seguinte, quando a gente começa a falar de receber na primeira parcela, obviamente as pessoas não pagam, porque, ó, claro, não vieram com dinheiro na bolsa, né? Não sabiam o que iam pagar, vieram para uma entrevista avaliativa, vieram para uma avaliação curricular, acabaram se convencendo de que, de fato, o jovem precisa dessa qualificação, mas tem dificuldade de receber, eles não sabiam, precisava né, de pagar alguma coisa à vista. Bom, vamos entender o seguinte. Na minha percepção, o comercial ele tem uma função básica, que obviamente o dono da escola pode discordar de mim, não tem problema, essa é a minha visão. O comercial é contratado para fazer uma pessoa assinar o contrato e pagar a primeira parcela, e não de pagar as outras parcelas. Então a sua preocupação é fazer com que ele pague a primeira parcela. Esse é o foco. Pegar dinheiro emprestado com alguém, pegar com duas pessoas, R$20 dele, R$100 da mãe, R$3, R$10 do pai, enfim, não importa. Nós estamos aqui para ver quem é que vai pagar a primeira parcela. Porque em qualquer função de venda que nós temos dentro de uma escola, que em geral todo mundo é comissionado ou ganha prêmio, tá? Só vale quando a pessoa pagar efetivamente a primeira parcela. Isso é uma matrícula. No mais é contrato. O contrato é quando a pessoa faz o contrato e paga somente uma parte, paga metade, enfim, isso é um contrato. Matrícula é quando ele paga tudo. E por que ele não paga a matrícula? Porque de fato, ele não tem dinheiro naquele momento, ele coloca uma objeção, correto? Ou ele não se sente seguro.
E aqui eu quero trabalhar quais são as objeções que fazem com que uma pessoa tenha dúvida. Porque muitas das vezes, quando você pede o valor, aí você vai ter que voltar no quê? No fechamento. Você fala, não, mas eu vou pensar melhor. Mas olha só, pensando bem, você vai ter que voltar lá no fechamento. Então, eu quero trabalhar aqui uma coisa fundamental dentro da venda. Veja bem, tão certo quanto a morte e os impostos, vai ter objeção. Mas, ao longo da experiência que nós temos, eu pude perceber que existem basicamente 4 grupos de objeções. Só tem esses. E a boa notícia é que se eu pedir para qualquer rede de escolas no Brasil inteiro, você pode pegar a maior rede do Brasil inteiro e eu perguntar, me liste 25, eu vou colocar menos, me liste para mim 10 objeções financeiras, de cada 10 objeções sobre o curso, 10 sobre tomar decisão, 10 gerais, eu vou pedir, então me coloca o máximo possível. Só vai, qualquer rede, se somar, só vai encontrar 10. Por quê? Porque ninguém inventa, as objeções são sempre as mesmas. Não tem dinheiro por um motivo, não estou trabalhando, o pai não está trabalhando, estou metido com uma outra coisa, é a mesma coisa. Então, o que o vendedor tem que fazer? Tem que se preparar para as objeções que são sempre as mesmas. E como é que a gente prepara para a objeção? Lá na sondagem. A gente, na sondagem, entende a situação desse jovem, no cenário do horror, desperta de fato a necessidade dele em buscar um futuro melhor. No fechamento, tem a tomada de decisão de dizer: eu quero agora a hora de receber o dinheiro. Ou, no máximo, de receber pelo menos uma parte. Então, tenha em mente, só existem 4 tipos de objeções: financeiras, sobre custo, tomada de decisão ou gerais. E aqui eu vou apresentar um pouco de cada uma dessas objeções. Mas eu vou antecipar dizendo o seguinte: nós temos um manual completo de objeções. Então, se você quer receber esse manual, assista o vídeo no final, sem pressa. Entre em contato com a gente, você vai ter o telefone no final do vídeo, você já sabe. Solicita que eu te mando. Te mando o nosso manual gratuitamente, não tem problema nenhum. Tá ok? Então, vamos conversar um pouquinho melhor sobre as objeções.
Bom, pessoal, mas vamos lá. Antes da gente apresentar os manuais, né, apresentar as objeções, melhor dizendo, deixa eu colocar o seguinte aqui. Existem cinco passos para você contornar uma objeção com inteligência, com calma, de uma maneira efetiva e profissional. São 5 etapas que você vai ter, 5 passos que você vai ter que seguir, e aqui eu vou apresentar os 5 passos óbvios que você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você, vendedor, dono de escola, dona de escola, vendedor, vendedora, vou apresentar aqui em detalhes. E você vai ver que realmente é assim que funciona. Então, indo direto ao ponto. Primeira coisa, você tem que ouvir a objeção até o fim. Quando você fala, tu vai assinar o contrato? Não, eu acho que não está na hora. Beleza, você tem que perguntar. Mas por que a senhora acredita que não ficou alguma dúvida, relação a alguma coisa que eu não apresentei corretamente? E é fundamental você perguntar e você calar sua boca. Por quê? Porque você tem que ouvir toda a objeção. Deixa, pode ser que ela fale, não quero, então não, vou te explicar você, aconteceu isso, deixa ela falar. Ouça a objeção até o fim, não interrompa a objeção. O primeiro passo. Por quê? Porque você pode talvez descobrir que ela está simplesmente resmungando um pouco, está com um pouco de dúvida, você vai poder perceber, então deixa até o final. Beleza? Esse é o primeiro passo. Ouça até o final. Segundo passo, sempre comece a frase seguinte com a palavra compreendi. Eu compreendo. Então vamos lá. Compreendo a objeção. Depois de compreender que o cliente queira pensar um pouco mais, que ele se sinta que o preço está alto, que ele queira consultar, olha, eu compreendo que nesse momento a senhora precisa ter muito critério na audiência diária, eu compreendo que a senhora precisa muitas vezes compartilhar uma decisão dessa com seu marido, olha, eu compreendo que você compreende. Você sempre compreende, porque quando você compreende, quem compreende é amigo, correto? Quem compreende é amigo, assim você cria uma relação de empatia, você aproxima entre os dois, correto? E aí, o que acontece? Então, você está apoiando. Ela se sente confortável e dizer assim, opa, beleza, eu me livrei dessa. Então, passo 2, compreenda a objeção até o final. Vamos aos próximos passos.
Bom, o terceiro passo parece estranho, né? Mas pedir permissão para continuar. É de uma maneira bem simples, bem simpática. Você chegou até aqui porque você criou uma relação com essa mãe com esse jovem. Você vai pedir a permissão. Eu entendi, como você falou, eu compreendo que você tem que fazer isso, falar com seu marido. De momento seja momento, não é uma decisão difícil. Mas eu posso fazer uma pergunta? Não há como ela dizer não, você não pode me fazer uma pergunta. Isso é mais para você poder atrair a atenção. Quando você fala, eu posso te fazer uma pergunta, e a pessoa fala sim, o cérebro dela parou e para te dar uma atenção. Parou para ouvir o que você tem para falar. É o momento que você faz. E aí o que, que você faz? Você volta a pedir aqueles consentimentos, aquelas aprovações mínimas. Como, por exemplo, você vai perguntar, entenda, geralmente quem não pode é o pai ou a mãe, né? Então aí você tem que perguntar. Você gostou do treinamento profissional que seu filho vai fazer, ou seu curso, enfim, que seja? É claro que você já sabe que ela gostou, mas você quer sondar mais aí essa objeção e com uma pergunta bastante direta que obriga ele a revelar exatamente: não, meu filho, não é isso, mas é que eu pensei bem, eu estou com uma prestação de uma geladeira. E aí, obviamente, você vai entender, então ela tá, então existe uma outra coisa, né, que eu não sabia. Ela já tem um compromisso financeiro, ou seja, você então entendeu qual é a situação? Não, eu estou pensando bem, eu acho que ele é muito novo ainda. Opa, olha a objeção aí. Não é dinheiro, não, estou pensando bem, eu estou correndo risco de ficar desempregada. Olha a objeção. Então, quando você pergunta isso, você fala, não, realmente eu gostei. É que eu estou pensando bem, aí você vai saber qual é a objeção real. E o que, que você tem que fazer? É o quinto e último passo. Reforçar a vantagem em cima do que ela de fato apresentou, apresentar um benefício e vantagens que contraponham esse argumento. Um exemplo aqui, não, eu pensei bem, meu filho é muito novo. Senhora, entendo que seu filho é novo, agora entenda. A senhora, foi como a senhora mesma disse, né, que seu filho, a senhora não quer que seu filho chegue à idade que a senhora tem, com a dificuldade que a senhora está tendo. Então, como é que ele evita isso? Se qualificando desde novo. Beleza, partiu para cima. Ok? Então, você ouve até o final, né? Você não interrompe. Aí você, na sequência, pede para fazer uma pergunta, você compreende, pede fazer uma pergunta, vai direto, pergunta se ele gostou de fato. E essa pessoa fala, ela vai dizer o real motivo. E aí você vai poder contornar, fazendo o quê? Reforçando as vantagens e os benefícios que a sua escola tem. Dessa maneira, você pode, inclusive, usar uma estratégia que a gente usa na hora de você reforçar aí essa vantagem e benefício, é você pegar a mão, pegar cada um dos dedos e uma coisa que funciona muito, você nem percebe que você já viu isso, e isso é uma técnica, é quando você fala assim, olha, vamos ver aqui os pontos de vantagem. Primeiro, a nossa escola é isso. Segundo, e você vai passando dedo por dedo. O que, que acontece isso? Quando você faz isso, você quantifica. A impressão que dá é que tem muita coisa. Você fala quarto, isso, quinto, e vai fazendo sexto, sétimo. Aí você começa a mostrar com as mãos que tem um monte de vantagem. Então, dessa maneira, a gente consegue, na maioria das vezes, contornar a objeção, ok? Então, essas foram as 5 etapas, digamos assim, em que você consegue contornar uma objeção. Esse slide é só para lembrar, né? Você está achando legal? Não tem erro, está tudo lá no nosso manual. Tá? E é claro, o manual de objeções eu fiz, né? Nós fizemos aqui, embasado na experiência que nós temos, mas obviamente vai ter ali objeções que não se adequam à realidade da tua escola. Beleza, risca. Entendeu? Tem objeções ali que você vai fazer uma adaptação. Não, aqui na nossa escola não é assim, é diferente. Na nossa escola é de uma outra forma. Faz a adaptação. Mas você vai ter, no geral você vai ter as objeções mais comuns. E o que a vendedora tem que fazer para contornar essa objeção mais comum, ok? Então, quer o manual, não tem erro, acabou de ver o vídeo, entre em contato com a gente que eu mando o manual para você gratuitamente e você vai poder estar usando ele imediatamente, ok?
Isso aqui é uma pequena apresentação do que vem no manual, né? Como eu falei, no manual são 4 etapas que tem no manual. A primeira são objeções financeiras, que são as mais difíceis. E ele a gente responde perguntas como estou desempregado, o marido está desempregado, o rendimento é muito caro, não tem dinheiro para fazer inscrição, ou não posso pagar por esse valor, coisas desse tipo. Tudo isso vocês têm lá no manual. Vocês têm as respostas a todas essas perguntas. E vocês vão ver que vocês mesmos vão estar juntando duas, três respostas e fazendo uma terceira objeção, e vocês vão usar as próprias respostas que estão ali e criar suas respostas, né, usando a expertise que vocês têm, ok? Então, esse aqui é um dos exemplos das objeções que nós temos lá no nosso manual.
Outra objeção que a gente tem sempre é sobre o curso. O curso não é adequado, o curso não é legal, primeiro arranjar um emprego, esse curso é pouco tempo, enfim, a escola é muito longe, o curso é longo, e não é bem esse curso que eu queria. Todas essas respostas estão lá no nosso manual, e agora é claro que aqui, mais do que em qualquer outro tipo de objeção, vocês vão ter que fazer as adaptações para a escola de vocês, tá? Mas pelo menos você já tem uma base bastante sólida de como contornar objeções sobre o curso. Vamos estudar agora o grupo de objeções chamado tomada de decisão. Olha, se houver de fato objeções dentro desse grupo, é que de alguma maneira o trabalho, as etapas que foram feitas não foram bem feitas. Existe falha, seja no processo da sondagem, seja no processo do cenário do horror, ou seja no fechamento. Porque essas objeções podem acontecer, mas elas certamente acontecerão muito mais como uma fuga do que especificamente uma objeção real. Por exemplo, não vou fazer agora, eu tenho dúvidas. Se você fez um bom trabalho com relação ao cenário do horror, ele não tem que ter dúvida. Eu preciso pensar melhor. Por que você precisa pensar melhor? Vamos voltar àquela técnica do contorno das objeções. Você ouve até o final, compreende, pede para fazer uma pergunta e esclarece qual é essa objeção. Então, veja bem, esses exemplos que nós estamos passando aqui são exemplos que não aconteceriam se a gente soubesse exatamente quem toma a decisão em casa, colocar o senso de urgência para saber o que tem que fazer agora. Não tem que pensar. No meu curso não tem escreve aqui, eu vou pensar. Não vai pensar. Se for para casa, não volta. Então, a tomada de decisão, quando ela existe, você tem que entender, opa, alguma coisa eu não fiz correto lá atrás. Isso vale de experiência para o próximo atendimento. Mas, de qualquer forma, eles são facilmente contornados. Tá? Que tipo de, por exemplo, não vou fazer agora, eu tenho dúvida. Ok, eu compreendo que a senhora pode ter dúvida, afinal de contas é uma decisão bastante importante que está envolvendo aí o futuro do seu filho. Agora, me permita fazer uma pergunta. Que tipo de dúvidas a senhora tem? Pronto, rebate com benefício. Ok? Aí eu preciso pensar melhor. Ok, é a mesma coisa de cima. Olha, eu até entendo que a senhora precise pensar bem, né? Afinal de contas é uma decisão importante. Agora, que tipo de dúvida faz a senhora querer pensar um pouco melhor? Ouça a dúvida real. Preciso falar com o meu marido, não tem problema, eu falo. Eu tenho o telefone dele, eu liguei para ele por Mil Família, ou eu fiz o contato, soube que eu tive contato com ele lá na sondagem, que eu tenho o telefone dele, eu vou conversar com meu marido. Meu filho é muito novo, depois eu coloco para fazer um curso. Isso não existe. Porque hoje as empresas contratam a partir de 14 anos e ele pode fazer um estágio. E quanto mais cedo ele ficar qualificado, mais rapidamente ele vai ter uma colocação no mercado. Então, essa tomada de decisão, esse grupo de objeções, ele também é facilmente contornado, ok? Então, vamos estudar, fazer um bom trabalho aí na sondagem, no cenário do olho, no fechamento, que vocês não terão dificuldade de passar pelas objeções do grupo tomada de decisão.
Esse aqui é o último grupo, né, das objeções. Aqui são objeções gerais, e aqui no manual você vai encontrar aquilo que eu considero que é básico de qualquer escola. Mas, obviamente, aqui é onde mais pode haver interferência para você criar o seu próprio manual. Tá, aqui eu coloquei, eu não queria falar dessa escola, estou sem documento, já vim pegar informação, a escola é longe. E muitas dessas objeções aqui, a gente acaba colocando também no minuto da matrícula, né, que a Malu tem passado para vocês. Então, essas são, em gerais, as objeções mais básicas. E aí vocês vão estar estudando esse manual, a partir daí, desenvolvendo as próprias objeções de você, mas é fundamental. Escreva as objeções e as respostas. Como eu tenho falado sempre, não existem 20 objeções. Não existe objeção nova, são sempre as mesmas. Então, esteja preparado. Faça uma boa sondagem e, com certeza, se você fizer uma boa sondagem, você vai ter argumentos suficientes para, quando chegar nessa hora, contornar objeções e fazer a matrícula com absoluta certeza, ok? Bom, chegamos ao final dessa sequência aqui de vídeo, né, que busca mostrar as 4 etapas que a gente considera com relação aí à venda. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente, pede manual, pede formulário, que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando. Tá? Se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, de como a gente gerencia a escola, a parte comercial, que é uma novidade, isso é inédito no mercado, a terceirização do gerenciamento do comercial que a gente tem feito, e tem feito com resultados, isso é importante, ok? Então, pessoal, vamos embora fazer matrícula juntos e pode contar conosco, ok?